Olá, bem-vindo a todos a mais uma aula da disciplina Estágio Supervisionado para a Licenciatura em Matemática 1. Hoje o tema da nossa aula vai ser materiais curriculares e o ensino da matemática. Para isso, a gente convidou o professor Wagner Palanque para conversar um pouquinho. O professor Wagner, ele é diretor do Núcleo Técnico de Currículo da Secretaria Municipal de Educação, né, professor? Isso mesmo. Você poderia falar um pouquinho, se apresentar para a gente, o pessoal conhecer um pouquinho você? Com certeza. Bom, eu sou formado inicialmente em Física, né? Fui formado em Física, depois Pedagogia e aí depois Educação, mestrado e doutorado em Educação Matemática, né? Atualmente atuo como diretor do Núcleo Técnico de Currículo da cidade de São Paulo, né, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e também no curso de pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul. Ok. O tema da nossa aula são materiais curriculares. Você poderia falar para a gente um pouquinho o que são materiais curriculares? Lógico, Erison. Bom, materiais curriculares, a gente entende ele como aqueles instrumentos ou objetos que possam ajudar, né, lógico, através de manipulação, ajudar os professores em suas aulas, né? Então, a gente entende como materiais curriculares, os livros didáticos são materiais curriculares, a Secretaria Municipal ou as secretarias, né, de Estado, de município, muitas vezes elas constroem materiais de apoio aos professores também. Esses materiais de apoio nós chamamos de materiais curriculares também. Existem materiais que são disponibilizados na internet, muitas vezes, são materiais de apoio, né? Materiais curriculares. Lógico que através da sua manipulação, através de leitura, né, e esses materiais são chamados de materiais curriculares, esses instrumentos, né? Alguns autores chamam de artefatos também, tá? Então, a gente entende como materiais curriculares. Muitas vezes, para a gente entender um pouquinho, a gente tem o currículo que é por escrito, né? Como nós temos a base, por exemplo, hoje, ou São Paulo, que tem o seu currículo. Depois desse nível de currículo, né, que a gente chama de currículo apresentado aos professores. Esse currículo apresentado aos professores, nós chamamos de materiais curriculares. Eles podem vir em forma de apostilas, eles podem vir em formas de um material de apoio, né, caderno. Nós, em São Paulo, agora, acabamos de produzir cadernos de saberes, né, que ele conversa diretamente com o currículo da cidade de São Paulo. Então, ele traz sequências de atividades, sequências didáticas pautadas no currículo, né? Então, esses materiais, na verdade, eles fazem uma tradução, né, daquilo que está por escrito, né, do que é o currículo por escrito. No caso, a base, no caso de São Paulo, o currículo da cidade de São Paulo. No caso, o livro didático é um material curricular? O livro didático é um material curricular também, né? Lógico que ali ele traz, né, as crenças, as concepções do autor que o escreveu, logicamente a gente sabe disso, né? Mas ele é um material de apoio ao professor, né? E muitas vezes ele vem com um manual também para o professor ali, né? Lógico que tem a sua leitura, a sua intervenção tem a intervenção do professor nesse material. Então, esse material é um material curricular também, né? Os livros didáticos também são materiais curriculares. E como que esse material impacta essa prática do professor de matemática, no caso dos anos finais? Como que você percebe isso? Tá. Depende muito da utilização que o professor faz desse material, né? Por muitos anos nós percebemos, né, só para dar um exemplo, né, do impacto que o material curricular tem na vida do professor e até tem na vida do aluno também. Muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse material curricular ele também não pode virar o currículo, né? Ele é um material de apoio, ele é um material que orienta, assim, muitas vezes a prática do professor em sala de aula. Mas nós temos que tomar um certo cuidado. Porque hoje os livros didáticos eles já aparecem mais, se a gente pensar em matemática, com os eixos se conversando, né? Mas antigamente nós tínhamos tudo dividido, né, em caixinhas. Então, tudo sobre números, tudo sobre tratamento da informação, geometria. E aí o professor acaba utilizando esse material da maneira que ele vem, né? Hoje, os materiais curriculares que são produzidos, eles já são produzidos de uma maneira diferente, né? Onde os eixos vão se conversando, né?
que é o fundamental, que você não trate somente com os números, depois você venha tratar somente com a geometria, né? Porque a matemática não aparece dessa maneira, né? Separada. Ela vai aparecendo com a interligação que existe entre os eixos. Então, isso é um impacto muito grande. Dependendo da maneira que o livro didático ele é escrito, né? Ou o material curricular ele é escrito, ele impacta diretamente na aprendizagem dos alunos também. Tá? Então, a gente precisa, muitas vezes, olhar para esse material curricular, né? Seja um livro didático ou seja um material produzido por secretaria ou qualquer outro tipo de material e ter uma análise crítica em cima desse material. Né? Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é que o material curricular ele é um material de apoio. Né? A gente precisa, muitas vezes, de outros materiais, outros objetos, para que a planificação do currículo seja feita com maior efetivação, na verdade. Então, nesse sentido, quando você fala de que o material didático não pode se tornar um currículo propriamente dito, você poderia retomar essa sua fala? O que quer dizer isso, no caso? A gente, por muito tempo no Brasil, e ainda a gente encontra muito uma prática de eu utilizar o livro didático do começo ao fim, né, na ordem que ele vem. Né? E isso acaba sendo o quê? Acaba sendo como indutor do currículo. Assim como as avaliações externas, né, muitas vezes elas são indutoras de currículo. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque o livro didático ou o material curricular, ele é um recorte do currículo, né? Ele é um recorte. Então, foram opções que o autor fez de trazer daquilo que está prescrito no currículo para dentro desse material que foi produzido. Seja ele um livro didático, seja ele um material produzido por uma secretaria. Então, nesse momento, é fundamental que o professor tenha o conhecimento do currículo prescrito, para que ele possa olhar para esse material e perceber o quanto que esse material está dialogando com o currículo por escrito e o que ele precisa complementar nesse material. Então, é fundamental a leitura do professor, né, em relação a esse material curricular, seja ele um livro didático, seja ele um material produzido por secretarias, seja ele um material que muitas vezes tem na internet. Né? Então, às vezes a gente acaba pegando o material e utilizando ele, então a gente tem, e sem ter um contexto, então a nossa preocupação muito grande é isso, né? Como que eu posso pegar uma lista de exercício ou um material que está produzido na internet, sem saber o contexto que ele foi produzido e simplesmente levar ele para a sala de aula? Então, eu preciso tomar um cuidado muito grande, eu preciso conhecer o currículo, né? Ver o que esse material curricular, seja o livro didático, seja o material produzido por uma secretaria, o que ele está dialogando com o currículo por escrito e o que ele falta para complementar as aulas. Ok. Pensando naqueles materiais curriculares centrais, né, hoje que é utilizado na Secretaria Municipal, como que é feito o processo de escolha desse material dentro das escolas, no âmbito da Secretaria? Tá. Por exemplo, vou tirar o caso nosso da Secretaria. Né? Então, foram produzidos materiais curriculares foram produzidos. Foi produzido primeiro o currículo, tá, da cidade de São Paulo, pensando na base. Então, a base sai em 2017, o currículo da cidade também sai em 2017. Diante disso, a Secretaria monta o seu material curricular, tá? Por exemplo, de matemática. Esse material curricular de matemática que foi montado, ele vem olhando para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão no currículo, mas logicamente que é um material curricular que ele tem os seus limites. O currículo ele é muito maior. Além do currículo ser maior, a gente precisa pensar também no currículo que efetivamente é feito na escola. Né? Porque também esse currículo da escola ele é maior. A gente entende que esse currículo que é feito na escola ele é maior que o currículo que nós temos da cidade de São Paulo. Ele tem que ser maior, né? Então, tem as suas especificidades da região. Então, em informações, o que a Secretaria tem colocado para os professores é que esse material é um material de apoio ao professor. O professor continua recebendo os livros que foram escolhidos por eles do PNLD. Tá? Então, o professor recebe esse livro didático, esse livro didático como um material curricular, recebe o material que a Secretaria produziu com sequências didáticas, né, e sequência de atividades de matemática, tá?
pensada no currículo. Então, na hora que o professor vai fazer o seu planejamento, ele utiliza de todos esses recursos, né? Ele utiliza do livro didático, utiliza dos cadernos dos saberes e outros materiais também que ele pode aprimorando a sua aula, o seu planejamento, pensando na região que ele está, né, está localizada a sua escola. Perfeito. Wagner, queria te agradecer por ter conversado um pouquinho com a gente. Ok? Tá, ok, eu que agradeço. E convido vocês à próxima aula. Muito obrigado.